Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho compartilhar com vocês o que o excesso de sol, a grande umidade estão fazendo com as minhas suculentas. O que as altas temperaturas podem ocasionar num cultivo com suculentas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Nós temos tido dias assim nublados, mais fresquinhos, porém há dias que o sol aparece em que a temperatura fica muito elevada, a sensação térmica passa dos 40 graus, muita umidade, e isso é propenso a fungos, né, gente? E o resultado, este é o resultado, gente, muito fungo, folhas, né? Sendo acometidas pelo olho negro, ó, a gente tem aqui, né, nítido, olho negro. Cheguei aqui esse final de semana, né? Quem já me acompanha mais tempo sabe que eu cultivo suculentas aqui no tempo. Durante a semana elas ficam aqui, só vem no final de semana. E encontrei essa Echeveria Suyon. A gente sabe também que a Suyon ela é propensa a fungos, mas olha só o estado. E essa planta, gente, eu já tenho muito tempo. Eu tenho em torno dela de uns 4 a 5 anos. E é o primeiro ano que ela fica desse jeito. Ela já estava, né, na hora de fazer a decapitação dela, estava bem pescoçuda. Coloquei ela aqui embaixo dessa prateleirinha aqui, né? Que eu tenho a minha bancadinha. É protegida da chuva, do sol também. Pega sol, mas não é tanto. Mas mesmo assim, né? Não teve jeito. Teve jeito, a Suyon melou, fungou. Está dessa forma. Então, como eu posso, né? Como eu posso salvar essa planta? Vou fazer a decapitação dela e vou aplicar o sulfato de cobre, tá? O sulfato de cobre eu acredito que vai ajudar. Logo a gente fazendo a decapitação também, gente, isso já ajuda. Então, as medidas que eu vou tomar com essa plantinha são essas: fazer a decapitação, aproveitar que agora a lua vai para lua nova, tá numa lua boa, e vou aplicar o sulfato de cobre. Aqui eu tenho mais resultados, né, da grande umidade, gente, do calor, né? Como que acontece isso? Isso acontece, gente, após, por exemplo, né, hoje tá mais friozinho, tá garoando, tá chovendo, tem bastante umidade. Aí de repente amanhã amanhece com sol, amanhece sol muito quente e abafado. Aí o que acontece? Os fungos, eles amam essa umidade e esse abafamento. E aonde algumas plantinhas que são mais suscetíveis a pragas, todas que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que são realmente as que são mais suscetíveis a pragas, é que fungaram. As outras que são de fácil cultivo, que são mais resistentes, elas estão bem, tá? Então aqui eu tenho uma Douglas Hut, ó, que infelizmente também tá caindo todas as folhas. Hoje eu vou mostrar para vocês a realidade de um jardim de suculentas, gente. Quando a gente diz, né, que elas não são fáceis de cultivar, realmente tem algumas espécies que são bem diferentes. Aqui eu já tenho uma Douglas Hut que tá bem, ó, tá vendo? Porém essa aqui, infelizmente, eu vou ter tirado daqui até, né, para esse fungo não passar para ela lá, ó. Aqui eu tenho uma outra que agora eu esqueci a identificação dela, que também, infelizmente, gente, olha só. Quantidade de folhas meladas. Vou fazer a decapitação também, vou cortar. Em todas vou passar o sulfato de cobre. Eu percebo que aqui ela já passou para essa outra aqui também, ó. Essa outra Echeveria aqui também não está legal. Então é 2 vasos que eu vou ter que estar retirando daqui, né? Não vou deixar aqui. Aqui eu estava fazendo um enraizamento também da plantinha que também não está muito bem. Vou também tirar daqui desse cantinho. Algumas a gente vê que queimou com o sol mesmo, gente. Estava aqui, ó. Mas essa estante aqui, gente, quando, né, o dia amanhece com sol, essa estante pega muito sol. É das 7 da manhã ao meio-dia. Então é um sol muito forte, tá? Então por isso que elas ficam sempre muito compactas e bonitas aqui. Porém, né, no verão, elas não estão acostumadas agora nesse período, porque a nossa primavera foi só chuva, tempo nublado, o tempo todo, então elas não conseguiram, não foi feita aquela adaptação, né, da mudança de clima, que saiu do inverno, veio a primavera, elas foram acostumando com o sol, elas não tiveram isso. Elas, o tempo inteiro, né, a estação inteira, vamos dizer assim, esteve nublada. E agora, de repente, próximo ao verão, que a gente praticamente já está no verão, né? Não é porque o verão começa lá no dia 23 de dezembro, que a gente está aqui agora no dia
9, que nós não estamos no verão. Sim, o verão já está, né? A gente só tem no calendário uma data para a gente dizer, não, agora é verão. Mas a gente sabe que o verão já está acontecendo, né? Então, elas não tiveram esse tempo de adaptação. O que acontece é que quando abre o sol vem, né? Com tudo, muito forte. E acontece isso, ó. Aqui ela queimou, fungou e adeus, né? Essa é uma Echeveria chaviana no breaks, tá, gente? Tava muito bonitinha. Olha que tristeza. Tem mais uma mudinha aqui que também não está muito legal. Mas vamos ver, né? Vamos ver, esse ano é um ano atípico, eu já tenho falado isso nos outros vídeos, né? A gente está sob a influência do El Niño, e o El Niño, ele está, né, realmente bagunçando o nosso clima, e algumas plantinhas que são mais sensíveis, elas estão sentindo muito. Tem uma outra aqui também, gente, ó, que tá bem fungada aqui, ó. Essa eu cultivo aqui, tá? Essa nem tava lá no tempo. Aqui na minha estantezinha, tá? É o Pachyphyllum Gunsglow. Olha só as folhas, isso é tudo fungo, gente, tá? Tem uns brotos bonitos ali. Então, é necessário eu fazer essa aplicação do sulfato de cobre nelas, até para que esses fungos, eles não se espalhem para as outras plantinhas. Pela quantidade de suculentas que eu tenho, gente, até que não foram tantas. Porém, como, né, a gente não está acostumada a ver, a gente fica triste, né? Ó, aqui elas realmente queimaram, tá vendo? Tá tudo queimado, ó. Vou ter que refazer esse vaso também, né? Já vou estar mexendo, tirando ele daqui, refazendo o vaso. É algo que eu sempre faço, gente, eu tô acostumada a fazer, não, né? Nunca tive problemas. Então a gente vê que realmente o clima, o sol, ele tá muito forte mesmo. Até para nós aqui no sul, imagina para vocês que moram no norte, né? Tem bastante pessoas reclamando da quantidade de sol forte, de fungos que estão acometendo as plantinhas, as queimas, né? Quando não é o fungo, é o sol queimando as plantinhas. Então, realmente, esse ano não está fácil para o nosso cultivo de suculentas, mas vai melhorar, né, gente? Vamos crer, vamos ter fé que vai melhorar e que tudo vai dar certo. Aqui eu tenho uma mauna verdadeira, gente, que também tá com o olho negro, ó. Deixa eu até pegar as folhinhas aqui embaixo, ó. Olha a quantidade de folhas que sobrou. E essa aqui também tá. Essa aqui logo já vai cair também, gente. Então esse é o olho negro, né, que dá essas pintas, sabe? Que fica desse jeito. Então é importante quando você vê, né, que esse fungo está atacando o seu jardim, você retirar a sua plantinha, né? Como eu falei, as outras eu vou estar retirando, essa também, tá, gente? Eu vou estar retirando ela daqui, ela não vai ficar mais aqui, tá? Ó, vou tirar, porque esse fungo pode estar se espalhando pelas minhas outras plantinhas que não estão com o fungo, tá? Então eu vou fazer a aplicação do sulfato de cobre e vou estar fazendo a decapitação dela, que ela também tá bem pescoçuda, tá vendo? Vou fazer a decapitação dela também. Isso vai ajudar a controlar as pragas. Mas então, Ruth, eu faço a decapitação em todas? Não, nem todas, gente. Eu vou fazer nas que eu mostrei para vocês, porque há necessidade de fazer, tá? Se de repente sua plantinha foi acometida por fungos ou ela queimou, né? O que você vai fazer é retirar ela do local onde ela estava, que ela queimou, né? Passar o sulfato de cobre, que ele ajuda nas queimaduras, ele ajuda a planta a se fortificar, né? Ele na verdade, ele vai ajudar a plantinha a estar se regenerando novamente. Então, você faz isso, retira ela, passa o sulfato de cobre, né? E deixa ela num lugar onde ela vai pegar um solzinho da manhã, poucas horas, de 2 a 3 horas somente, até essa plantinha conseguir voltar a brotar novamente, tá? Eu vou fazer a decapitação nas minhas, porque elas há necessidade. Se não há necessidade, você não precisa fazer, tá? Vou deixar bem claro isso, porque de repente fica meio confuso para vocês, tá? Então, algumas eu irei fazer a decapitação, porque há necessidade, e outras não. Outras que só queimaram, a gente só passa o sulfato de cobre mesmo, ou só fungaram, para que realmente haja o controle da praga no jardim, tá bom? E como eu sei que há necessidade de estar passando o sulfato de cobre no jardim?
gente, né? Você vai saber porque, claro, vai ter plantas com fungos, vão ter plantas melando, vão ter plantas caindo as folhinhas. Você olha, parece que a planta não tem nada. Você toca nela, ela cai as folhas. Isso é sinal de fungo, tá? Ó, aqui já tem essa Deb. Olha as folhinhas de baixo que eu vou tirar para vocês, ó. Isso não é normal, elas fazerem isso, tá? Esse ressecamento, ó. Quando a folhinha é naturalmente, que ela vai descartando naturalmente, ela vai secando por inteiro, ela não seca desse jeito. Ó, aqui tem uma outra que dá para ver bem que ela tem o olho negro, ó. Tá vendo? E essas plantinhas aqui, elas ficam também em local coberto, elas nem estão lá no tempo. Então, nem sempre plantas que são cultivadas no tempo, vai acontecer delas ficarem fungadas, gente, delas serem acometidas por pragas, tá? As plantinhas que a gente cultiva em local coberto também pode acontecer. Isso acontece pela grande quantidade de umidade, tá? Que alguns dias produzem, né? Dias de sol muito quente, muito abafado, depois chove, fica muito úmido, é natural acontecer, tá? E infelizmente, agora no calor, os fungos eles aparecem, né? E a gente tem que estar controlando para que isso não se espalhe no jardim, para você não vir a perder mais plantinhas. Então, gente, para controlar a praga, a gente tem que fazer a prevenção. E quando a prevenção ela não é o suficiente, a gente tem que passar para, né, que não aconteça de espalhar. Depois que você vê, né, a prevenção não foi o suficiente. Eu vi que, né, que começou a plantinhas a melarem, plantinhas foram acometidas pelo olho negro. Então, o que eu vou fazer agora é passar para que isso não se espalhe para outras plantinhas. Mesmo as que estão saudáveis, vão receber sim o sulfato de cobre, né? E como eu faço com o sulfato de cobre? Tem muita gente que vai perguntar, né? Não tem jeito. Eu tenho vários vídeos, gente, explicando como eu passo o sulfato de cobre, explicando certinho nas suculentas, tá? Mas daí eu vou fazer a solução, né? Lá tem tudo certinho, você procurar aí na playlist do canal, que você vai encontrar. E eu vou passar ele à noite, tá? Ou em dias nublados que eu sei que não vai abrir o sol, tá? Eu não posso deixar com que o sol pegue nas minhas suculentas depois que eu passo o sulfato de cobre, tá? Então, eu passo à noitinha, até no outro dia de manhã já secou, então não tem problema se o sol vir pegar nelas, tá? O que não pode é você passar nelas, né? Elas estarem molhadas ainda e vir o sol e pegar, tá? Isso vai fazer com que elas queimem e aí vai ser pior ainda, né, gente? Fungo e queimada aí não vai dar mais nem para salvar a plantinha, tá bom? Então, eu vou passar em todas, tanto essas que são aqui em local coberto, quanto no tempo, tá? Passo em todas, assim eu sei que realmente essa praga, ela não vai se espalhar no meu jardim. Eu vou controlá-la, né? Vou fazer um controle da praga no jardim. E fazendo o controle da praga no jardim, gente, passando o sulfato de cobre, eu vou estar observando, eu vou estar vendo nos próximos dias, principalmente né, após dias muito quentes, porque não é no dia quente que acontece. Hoje deu 38 graus e a sensação térmica foi a 45, como aconteceu dias atrás, né? A gente teve 36 graus aqui, só que a sensação térmica, gente, chegou quase a 50. Após esse dia, nos outros dias, começaram a aparecer os fungos. Tá? Não foi assim no dia, né? Depois disso que aconteceu, que começou a aparecer os fungos. Então, eu vou estar observando. Eu vou passar o sulfato de cobre, eu vou ver como elas vão ficar, se não vai aparecer mais fungos no jardim, porque uma coisa é queimar. A queimadura, a gente sabe que foi a queimadura do sol. Agora, o fungo, né? A planta tá, né? Como eu mostrei algumas plantinhas ali para vocês, elas estavam bem, elas não estavam com queimaduras, elas estavam com fungo. É diferente. Então, daí eu vou estar retornando, passando o sulfato de cobre novamente. De repente, eu vou ter que estar passando aí de 4 em 4 dias, tá? Até controlar. Se o sulfato de cobre não der conta, que pode acontecer, o sulfato de cobre não der conta, então eu vou passar um fungicida um pouquinho mais forte, ó, aqui também, ó, já tem algumas folhinhas aqui. Essa já é uma plantinha bem suscetível a pragas, a Darling Sunshine, que é a parente da Francesco Baldi, só que essa é rosa, ó. Tá vendo? Que eu já tenho que passar também. Então, se eu ver que o sulfato de cobre não der conta, então sim, eu vou ter que passar um fungicida mais forte para não perder plantas, né, gente?
porque eu já vi muitas pessoas, né, perderem praticamente quase toda a sua coleção por causa de fungos. Então, o importante é a gente estar sempre observando e no início da praga, a gente está controlando. Se a gente fizer esse controle já no início da praga, vocês vão ver que, né, a gente perde plantas, perde uma ou duas só, tá? Você não vai perder todo o seu jardim. Então, gente, separei aqui para mostrar para vocês as plantinhas que eu, né, observei o problema maior, né? Então, ó, o jardim grande, como eu tenho, né, são 1, 2, 3, 4, 5 vasinhos. Então, esses 5 vasos, né, que foram os mais acometidos, os que estão mais danificados, que as plantinhas estão mais doentes, né? A gente percebe que as plantinhas estão bem doentes mesmo. Então, essas eu separei, vou passar o sulfato de cobre nelas, vou deixar elas em local coberto. Elas, né, hoje elas não, né, hoje eu vou passar, hoje elas não vão pegar sol. A partir da manhã, só o solzinho da manhã, e vou estar observando. Se de repente precisar, vou estar repassando novamente o sulfato de cobre nelas. Ou, de repente, essas, como estão mais acometidas, eu já venho a entrar com fungicida. Eu uso da Forte Fungicida, tá, gente? Então, vão perguntar também qual é o fungicida que eu uso. Forte Fungicida, tá? Tem dado certo. Então, eu vou usar o Forte Fungicidas nessas aqui. E as outras, a outra, né, na minha coleção, né, as minhas outras plantinhas aqui, né, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Todas essas outras, então eu passo o sulfato de cobre. Ah, Ruth, é muita planta? Sim, é muita planta. Porém, né, a gente tem que ter esse cuidado com elas, né? A gente decidiu cultivá-las, decidiu multiplicá-las, é muita planta, vai dar trabalho, vai, mas, né, a gente sabe que pelo menos elas vão estar bem, vão estar protegidas e o fungo não vai mais, pelo menos é o que a gente pretende, né? O fungo não vai mais acometê-las. E vamos mostrar algumas plantas bonitas também, né, gente? Porque hoje foi um vídeo mostrando as tristezas do jardim, né? E que acontece, né, gente? Vida real, isso acontece, ó. Tem um vídeo que eu fiz para vocês, que ainda não sei se eu já publiquei ele, mas onde eu trago essa Echeveria Golden Glow aqui pro tempo. Olha que lindona que ela tá. Então, tem algumas plantinhas que sim, que elas são mais fáceis, né, de estar fungando, que elas são mais acometidas por fungos e a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. E tem aquelas que são tudo de bom, né, gente, que a gente cultiva durante anos no tempo, elas não fungam. Se você fizer uma boa adaptação delas antes da primavera, verão, elas não vão queimar, né? Então, tudo é a questão da gente também saber cultivá-las, né? Tem aquelas que a gente insiste em cultivar, que a gente quer cultivar, que são muito bonitas? Tem, mas algumas são bem chatinhas, né, gente? Isso aqui é a realidade, né? Elas são bem chatinhas, são difíceis de cultivar. Às vezes a gente se estressa, né, com a planta que nem deveria estar no jardim. Né, nos últimos tempos eu tenho pensado isso, né? Às vezes a gente se estressa com a planta, quer cultivar algo que não dá certo no jardim da gente. Então, se não dá, você já tentou 2, 3 vezes e não deu certo, muitas das vezes a gente deve deixar para lá, porque tem outras plantas que são maravilhosas e que nos dão muito prazer e que nos trazem muitas alegrias, né? Olha que coisa linda. Então, vamos investir mais nessas plantinhas que nos dão alegria, que nos dão felicidade, que isso vai fazer bem pra gente e pra nossa alma, né? Vai nos deixar mais felizes. Então, gente, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.